Olá! No episódio de hoje, o Polaris recebe o escritor, ambientalista e empreendedor social Cacá Verá. Cacá é um dos precursores da literatura indígena no Brasil e uma autoridade na difusão dos saberes e valores ancestrais. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Entrando um pouco na nossa conversa aqui, referente às raízes, né? Seria muito interessante escutar um pouco da onde você veio e quanto isso influencia os seus valores e na construção do que o Cacá é hoje, né? Nossa, que pergunta, hein? É uma pergunta vasta. Né? Porque é uma pergunta de uma vida inteira, né? Bom, eu sou filho de pais que têm uma origem indígena, né? Num povo chamado Tapuia. Né? Os pais moravam em Minas Gerais, numa região próxima a Montes Claros, enfim, no Brasil, né? E nos anos 60, eles migram para São Paulo. E em 64 eu nasci. Né? Então eu nasci em São Paulo, numa região que é periferia de São Paulo. E eu convivi dentro de um ritmo, dentro de comportamentos e hábitos de uma pessoa que nasce na periferia, né, de uma cidade grande, né, e estudei em escola pública. Só que num determinado momento da minha vida, eu conheci o povo Guarani, conheci os Guarani. Na região onde eu morava, tem ainda duas aldeias do povo Guarani, na zona sul de São Paulo, né? E a circunstância que eu conheci a comunidade Guarani era uma circunstância em que eu era uma pessoa sem eira nem beira, né? Uma pessoa livre, assim, e muito novo. Porque aos 9 anos minha mãe fez a passagem, né? E aos 17 anos o meu pai fez a passagem e eu sou o mais velho de 4 irmãos. Então, aos 17 e 18 anos, você, sem pai nem mãe, né? Então, também é sem eira nem beira. E quando eu conheci a comunidade Guarani, eu fui entrando na comunidade e, inicialmente, eu tinha uma motivação, porque eu era um estudante, né? Na época a gente chamava de colegial, né? Eu era um estudante do colegial, que seria hoje o que o ensino médio, né? E um ativista na escola, assim, né? Naquela época, assim. E eu fui lá para conhecer aquela comunidade, mas só que eu fui acolhido de tal maneira, com tal hospitalidade, e ao mesmo tempo dentro de uma simplicidade muito grande, que eu imediatamente me senti irmanado, né? E a pessoa que me acolheu era um grande pajé, um líder da comunidade chamado Alcebiades Verá. E ali eu fui convivendo. Inicialmente tinha uma motivação que era a questão de colaborar com aquela comunidade na preservação das suas terras, da sua área. Mas as deficiências lá eram muito maiores, né? Tinha a questão de invasões assim do seu território. Tinha a questão também de um tipo de invasão que é diferente, que é a invasão cultural, né? Essa invasão, o principal tipo de invasão cultural era missionários, evangélicos, radicais, né? De posturas muito radicais, muito limitadas, muito dogmáticas, que queriam mudar os hábitos daquela cultura a qualquer custo, e aquilo indignava a comunidade e, de certa forma, eu me sentia também indignado. Então, nesse contexto, eu fui me envolvendo e mais do que me envolvendo, eu morei lá. Eu por mais de 10 anos, eu morei naquela comunidade, e o fato de morar ali fez com que eu resgatasse justamente essas matrizes, essas raízes, né, também culturais minhas. Porque depois que eu saí de lá, quer dizer, eu ainda não saí de lá, né? Mas fisicamente, depois que eu deixei de morar lá, eu fui conhecer
os parentes da minha família, assim, né? Fui atrás, fui para Minas, trabalhei muito tempo também, né, com povos de Minas. Fui revisitar familiares, conhecer a história, e aquilo foi assim, na medida que eu recompunha a minha árvore genealógica para trás, me deu a sensação realmente de preenchimento de alma, né? E isso foi muito importante para a minha vida, né? Porque com o passar do tempo, eu percebi que isso interferiu, por exemplo, na questão da qualidade da minha autoestima, né? Um fortalecimento dessa autoestima, também principalmente na questão dos valores, né, dessa cultura, né? Que são os valores que eu defendo até hoje, mas não só defendo, como também eu procuro ser alguns desses valores, né? Pelo menos esses princípios assim, de valores, de ética, né? E essa assim, é a minha história inicial, né? Com o passar do tempo, eu fui conhecendo muitas outras comunidades indígenas, fui me envolvendo no ativismo social, eu me tornei um empreendedor social, porque os povos indígenas que moram nas beiras de grandes cidades, porque tem vários, né, eles enfrentam determinados conflitos que não é só a questão de terra, é a questão da sobrevivência também, né? Porque é um povo que está entre uma cultura e outra, né? E normalmente são comunidades, são aldeias que estão também em sistemas ecológicos desequilibrados, né? As aldeias que estão dentro de sistemas ecológicos equilibrados são aldeias que não têm problema de sobrevivência, não têm problemas econômicos, porque tem uma outra economia, que eu chamo de economia, e tem uma outra maneira de viver. Mas as aldeias, como aquela que eu convivi, que se localizam em ambientes intermediários entre cidade e floresta, entre cidade e área rural, essas têm desafios diferentes de sobrevivência, e eu me especializei, vamos dizer assim, no primeiro momento, em desenvolver projetos ligados à sobrevivência, geração de renda, mas aliando geração de renda com valorização cultural. Isso foi uma coisa inédita, e isso, com o tempo, eu fui me tornando, vamos dizer, um especialista nisso, a ponto de, em 2003, no ano de 2003, eu fui premiado como empreendedor social por uma instituição chamada Ashoka Empreendedores Sociais, que é uma instituição fundada por um economista americano chamado Bill Drayton, que ganhou um prêmio aí que é quase igual ao Nobel, assim, da economia, e ele gerou essa fundação para apoiar empreendedores sociais que tivessem projetos que envolvessem justamente culturas, povos, comunidades, né? E daí para frente eu fui me aperfeiçoando nessa tarefa, vamos dizer assim. Eu digo que isso é um dos pilares do meu trabalho. Não é o trabalho forte que eu faço hoje, mas foi o que eu iniciei assim e desenvolvi, e depois formei, vamos dizer assim, alguns líderes sociais, né, indígenas, né, para lidar com essa realidade onde você tem que se adaptar culturalmente e se adaptar também socialmente a outras realidades, né? Com o passar do tempo, eu me tornei um educador, né, um professor, porque eu gosto muito dessa parte antropológica, né, da questão do ser mesmo, né? E a cultura tupi-guarani, do povo que eu vivi, ela é muito rica, ela é toda fundamentada justamente na questão do ser. Então eu me tornei um notório saber, assim, né, em antropologia, porque eu passei a atuar também nessa área, né, de uma educação, né, de uma transmissão, assim, de conhecimento, mas dentro desse
lugar, que é um pouco da antropologia, da espiritualidade, da filosofia, né? Cacá, uma história interessante que eu vi você falando recentemente é ligada aos rituais, né? E tem o ritual de dar um nome nas comunidades. Você pode falar um pouco de como funciona isso, como foi dado, né, o seu nome pela comunidade, e se isso, de uma certa forma, está ligado ao seu propósito de vida, né, que você acabou de contar. A cultura guarani, ela tem uma tradição que é muito, muito interessante e muito profunda, né? A cultura guarani tem uma tradição de que quando chega uma pessoa na sua área, vamos dizer assim, entra, né, na sua casa, à medida que se estabelece um elo com essa pessoa, qualquer que seja a pessoa, de qualquer que seja, eu vi isso acontecer muitas vezes, isso é um hábito, vamos dizer assim, da comunidade de milênios. Essa pessoa, ela é pouco a pouco considerada como parte da família, como membro daquela comunidade. E dependendo do grau, né, que ela se torna afeita à família, ela também recebe um nome, né? Então, um nome de batismo, que foi o que aconteceu comigo, né? À medida que eu fui convivendo com a aldeia Guarani, eu, num determinado momento, fui convidado a receber o meu nome Guarani, né? E é um rito que se chama Nimongaraí. É um rito que acontece anualmente, que é o rito da nomeação. E esse rito, me permite explicar um pouco mais, porque os Guarani consideram importante conhecer o nome de uma pessoa. Os Guarani dizem o seguinte: esse nome que a gente tem, esse nome que está no seu registro de CPF, esse é um nome social, né, para os Guarani. Os Guarani dizem que a nossa alma tem um nome. E essa alma, quando ela recebe, quando você verbaliza, quando você vibra o nome dessa alma, ela germina, né? Ela floresce. Então, os Guarani falaram assim: você tem que conhecer o seu nome. Eu falei: tá bom, então vou conhecer meu nome. E o rito, que para isso é o Nimongaraí, que é exatamente o rito de nomeação, onde tua alma é nomeada, é trazida, né? E o nome traz indícios, o nome da alma traz a qualidade, né, daquilo que a tua essência é. Então eu fui lá, passei pelo Nimongaraí e recebi esse nome, Verá Jecupé. Verá Jecupé. Jecupé significa guardião, né? É um guardião, é um defensor, um guardião, né? Guardião da floresta, né? Guardião de uma cultura, né? Guardião, esse Jecupé tem o sentido de ser um guardião de um território que não é só um território físico, é um território cultural também, né? E verá, a palavra verá significa raio, significa relâmpago, né? No sentido literal. O relâmpago guardião, mas, na verdade, a palavra verá é um raio, é um relâmpago que significa, metaforicamente, também essa inspiração que vem do alto, né? Que vem do Tupã, né? Então, é algo assim como um guardião, um raio guardião, né? Um guardião, mas sob um raio, sob uma orientação superior, vamos dizer assim, né? E aí esse é meu nome, né? E aí o nome te traz uma responsabilidade também quando vem para a consciência. E eu já tinha essa afinidade, já tinha essa... nos anos 80, a questão ecológica era uma questão que para mim já era uma luta, embora em 86, 87, no Brasil e possivelmente no mundo, a questão ecológica não era ainda algo a ser considerado como
como um foco, né, de atenção, né? Mas é para um grupo, né, de pessoas já previam o que viria a ser as desestruturas ambientais, né, que iriam causar na sociedade como um todo, né? Então, o Viradikupé tem essa coisa de defender também essa cultura que vem da minha matriz, mas também essa cultura que são os ecossistemas, né? Essas florestas, essas áreas, essas regiões. Né? Bacana, Kaká. Tocando um pouco nesse ponto, né, da parte de ecologia até a economia que você comentou brevemente, e também toda essa questão que você comentou da família, a gente tem os povos não indígenas, eles têm um conceito de família, acho que bem diferente do que é a cultura indígena, né? Como você vê essa diferença hoje em dia, justo frente a tantos esses problemas que a gente está tendo, e algo que na cultura indígena é muito mais enraizado, né? Literalmente dentro do conceito de família, né? É verdade, sim. O clã, para a tradição guarani, né, tupi-guarani, e para, pelo menos, todos os povos indígenas que eu conheço mais de 17 povos, mais de 17 etnias. Então, o clã, primeiro assim, não é só a família consanguínea, né? Isso é interessante. Por exemplo, eu não sou de origem da etnia tupi e sou considerado membro da família, entendeu? E na história do Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na história da cultura guarani, existiu uma grande pessoa, morreu já com mais de 100 anos, chamado Nimandaju. Esse nome é um nome indígena, né? É um nome guarani. Só que o Nimandaju, ele era um alemão. O nome dele é Kurt Enkel. Ele foi um alemão que veio naquela migração no final do século XIX para o século XX para o Brasil. E a família dele foi parar numa região próxima aos Guarani, lá no Paraná. E ele se afeiçoou aos Guarani. Os Guarani adotaram ele também. Então, veja bem, né? Ele foi considerado membro da família. Um alemão, branco, que não falava o português direito, vinha de outra cultura, mas os Guarani não vêm por aí. Não separam, não segregam, né, pessoas pela sua origem, né, de região, ou pela cor, ou pela língua. Né? O Nimandaju, o Kurt Enkel, né, ele foi acolhido porque sentiram nele uma afeição que vem do coração. Então, o primeiro critério de família para cultura, vamos dizer, para os valores dessa cultura ancestral, é que não se tratando de seres humanos, família não são só os membros consanguíneos, mas, na verdade, todos os seres humanos somos uma família, né? Isso se deve ao fato de que a tradição indígena considera que todos nós somos filhos da terra. Nós temos uma filiação em comum, que é a Mãe Terra. Então, logo, todos nós somos uma só família. Todos nós seres humanos. Só que a tradição indígena, e particularmente a tradição tupi, ela vai mais além. Ela considera também família o reino animal, né, os animais, o reino vegetal, as florestas, os ecossistemas como parte da família, né, e o reino mineral também, né, o povo pedra, o povo montanha, porque a tradição indígena, ela reconhece que os vegetais, né, as plantas, têm também uma comunidade e tem também um desenvolvimento de consciência e tem também um trabalho. Só que o que é consciência, o que é inteligência para essa comunidade, por exemplo, planta, é diferente do que é para nós. Né? É diferente. No entanto, eles também são entes, eles também são seres.
né? Não são seres humanos, mas também são seres. Então, olha só, a cultura indígena acolhe esses seres como membros da sua família, né? Isso é família. E tem um dado além a mais também. Esses seres, por exemplo, as plantas, eles nos antecedem. Então, eles são mais velhos que nós, né? E também os animais nos antecedem o reino humano. E os minerais também. Então, existe uma consideração de toda uma hierarquia familiar, né? O reino humano é a família mais nova, né? Aí você tem o reino animal, que os animais antecederam os seres humanos. Você tem, antes dos animais, as plantas, que são nossas avós, na verdade, bisavós, né? E você tem as montanhas, os minerais, que são nossos tataravós. Então, esse é um conceito de família. É um pouco, talvez, complexo, mas é essa ideia mesmo de família que eu aprendi. Eu aprendi na minha vida lá com os Guarani e eu adotei. E esse entendimento, né, desse conceito dessa forma traz ainda também até um entendimento diferente da questão do pertencimento, né? Do entendimento nosso enquanto parte desse contexto todo, né? É verdade, né? A consciência de pertencimento dos povos indígenas realmente é mais abrangente. E eu digo assim que isso causa, de um lado, um grande conflito em relação aos nossos parentes não indígenas, né? Mais especificamente a um tipo de mentalidade que tem um tipo de consciência de pertencimento, a meu ver, muito limitado, né? Uma consciência de pertencimento que reduz ou só a sua família consanguínea, ou uma consciência de pertencimento que se limita só aos membros da sua raça ou aos membros da sua nação. Isso gera muitos conflitos, né? Você vê, por exemplo, né, na Europa e mesmo na América, né? Na verdade, em todo lugar do mundo, né? Mas a gente vê muito forte na Europa que um dos grandes problemas sociais que eles têm são os conflitos de pertencimento, porque são regiões que têm fluxo de culturas de diversas partes do mundo e as pessoas acabam querendo morar, habitar, ficar e claro, também não são só questões demográficas, mas as questões mesmo assim de uma limitação de visão, né? No que se refere a essa consciência de pertencimento, que é muito conflituoso, né? E isso daí gera o que, na minha experiência de vida, vamos dizer assim, gera um dos grandes desafios do ser humano contemporâneo, que é o desafio da questão da exclusão, né? Do desrespeito à diversidade, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a cultura indígena, no que se refere à sua sabedoria, porque a cultura indígena teve que aprender a lidar com essa consciência de pertencimento há muito tempo atrás, né? E eu não quero dizer com isso que ela tenha uma consciência melhor, mas esse princípio pode nos ajudar realmente a evoluir. Eu tenho a clara certeza de que se a gente consegue evoluir em nossa consciência de pertencimento, nós vamos resolver muitos problemas, muitos conflitos sociais, muitos conflitos interétnicos, né, que nós estamos passando hoje devido a essa crença limitada no que se refere à consciência de pertencimento, né? Perfeito. Cacá, uma pergunta relacionada principalmente à relação humana com a natureza, né? Essa troca de experiência, essa ligação de família que você falou, e quanto existe essa conexão, né? E um ensina para o outro. Relacionado ao
aos rituais também, principalmente a questão de plantas de poder, né, que está associada à expansão da consciência, e que as comunidades indígenas fazem bastante isso, vem crescendo. Como que você vê isso, essa relação da planta ensinando essa expansão da consciência? Olha, essa questão da expansão da consciência e sua relação com as plantas de poder é algo que é uma sabedoria que vem de povos muito antigos, povos milenares, povos que estão morando por aqui, nessas partes dessas Américas, e mais especificamente aqui no Brasil, na região amazônica, há 3.000, 4.000 anos, né? Então, por que eu falo a partir daí? Porque esses povos que têm esse conhecimento do uso das plantas de poder, determinadas plantas, como uma estratégia ou uma ferramenta de expansão de consciência, né? Esses povos, eles também, ao mesmo tempo, eles vivem dentro de um tipo de visão de mundo que lhes permite utilizar essa ferramenta sem muitas consequências de desequilíbrio psíquico, tá? Não que o uso da planta de poder provoque desequilíbrio psíquico. Deixa eu explicar melhor. É o seguinte, os povos indígenas têm a sua visão de mundo, né? a sua maneira de se relacionar com a vida centrada no domínio do que a gente chama de a segunda atenção. O que é a segunda atenção? A segunda atenção é quando o foco da sua consciência tem uma naturalidade de caminhar, vamos dizer assim, de vivenciar em planos que são subjetivos, em planos que são imateriais, né? Em planos de vida que está no âmbito do imaterial, do incomensurável, né? de dimensões da existência que não a dimensão do plano material, do plano físico. A gente chama isso de segunda atenção, né? Então, as culturas indígenas, vamos dizer assim, têm uma experiência muito grande nesse tipo de atenção, nesse tipo de lugar da consciência, né? A cultura indígena, principalmente esses povos milenares, eles navegam, vamos dizer assim, né? Assim como a civilização atual navega com desenvoltura pela internet, esses povos, predominantemente amazônicos, eles navegam com desenvoltura no mundo subjetivo, né? No mundo dos planos internos, né? Das dimensões espirituais. Isso eu chamo de segunda atenção, né? O povo da sociedade não indígena, a consciência dominante desse povo é uma consciência de primeira atenção. O que é a primeira atenção? Aquele aspecto da consciência focado no mundo material, né? Focado no mundo do presente, passado, futuro, no mundo onde a sua cognição está muito vinculada ao racional, aquilo que é objetivo e aquilo que é experienciado pelos 5 sentidos. Então, essa primeira atenção, quando você tem um enfoque da sua consciência de uma maneira proeminente na primeira atenção, você não atua com desenvoltura na segunda atenção, né? No mundo subjetivo. Então, o que acontece? Os povos, as pessoas da sociedade não indígena
começaram a conhecer melhor essa segunda atenção pelas plantas de poder, né? Só que o que acontece normalmente uma grande parte dessas pessoas tem questões psíquicas. Na verdade, todos nós temos questões psíquicas a resolver, né? Mas todos nós temos questões assim ligadas a traumas, crenças, hábitos, porque aquilo que eu chamo aqui de crença, trauma, hábitos, memórias, essas coisas que quando a gente fala parece que são abstratas, né? Nessa região subjetiva não são abstratas, elas são verdadeiramente um campo que atua e muitas vezes domina a nossa consciência, né? A nossa consciência é dominada por crenças, por traumas, né? por questões diversas assim, que fazem parte do mundo dessa segunda atenção. Aí o que acontece? Quando a sociedade centrada na primeira atenção faz uso das plantas de poder, as plantas de poder passam a, no primeiro momento, atuar como um recurso de cura, porque elas acabam espelhando, né, justamente essa rede de crenças, né? Na tradição guarani a gente chama de Ivirainhiri, né? Elas acabam levando a pessoa a conhecer a sua árvore de crenças, né? E de traumas, de dores, de dissabores, né? Então, aquilo que os povos indígenas, para eles, no uso da planta de poder, é uma expansão de consciência, para os povos não indígenas, quando usam as plantas de poder, é um instrumento de conexão com esses aspectos, né? Que a gente chama de árvore de crenças, onde acontece possivelmente duas coisas. Uma, entra em conexão com essa árvore de crenças e se cura, né? Duas, entra em conexão com essa árvore de crenças e se perde. Isso não quer dizer que quando que não haja uma expansão de consciência quando o não índio usa uma planta de poder. Mas também é uma miscelânea de possibilidades que é necessário haver pessoas muito bem preparadas para ministrar, conduzir ou utilizar desse recurso, né? Dessa ferramenta para a expansão de consciência. Legal. Cacá, eu tenho uma pergunta voltada à organização das comunidades indígenas, principalmente pensando em hierarquia. A gente, né, conhece muito bem a figura do pajé. A gente quer entender um pouquinho qual que é o papel, de fato, do pajé dentro de uma comunidade indígena, como ele se forma, entender também o que a gente poderia aprender, né, as culturas não indígenas poderiam aprender na política, tendo essa visão do indígena de sociedade, de organização, de hierarquia. Dentro de uma comunidade indígena, dentro de uma aldeia, o papel do pajé é o papel de cuidar, né? Ele é o cuidador, né? Ele é o curador, né? E essa atribuição dele de cuidar e de cura, a diferença do pajé para um médico, por exemplo, né? Na sociedade contemporânea, é que, na verdade, o pajé, o foco do cuidado dele é com a alma, né? Não é somente com a doença, né? E no que se refere ao corpo físico, né? O pajé procura
no cuidado com a doença, no ministrar um remédio, normalmente é uma planta ou uma raiz, né? Ele não está preocupado também nessa cura física, né, do organismo físico, né, em tratar aquela doença somente no que ela está apresentando, mas também ele faz uma leitura daquela doença, né? Para o pajé, toda doença é uma mensagem da alma também, né? Toda doença é uma desarmonia de alguma parte da alma. Então ele procura cuidar disso também, né? É algo muito próximo das experiências que nós temos hoje, né? Da psicossomática, né? Das experiências que temos hoje, assim, de uma medicina que eu considero avançada, que vai cuidar da doença como um todo e não separada das questões da alma também, né? Esse é o papel do pajé na comunidade, né? Os papéis sociais tradicionais da comunidade, né? Você tem o pajé, você tem o cacique, que é o líder comunitário, que é o líder social. Você tem o guerreiro, né? O caçador, o guerreiro, que é o defensor, né? Mas o guerreiro na comunidade indígena, ele na verdade é mais o caçador. Ele é o que vai prover a sua família e a comunidade. E interessante que ele atua em parceria com outros, né? Ele age muito em parcerias, vai buscar parceiros para defender, para a sobrevivência, né? São os papéis mais comuns. Mas a gente tem o papel das mulheres, porque não é só a mulher numa comunidade indígena, não é só mãe, né? Mas a gente também tem a mulher pajé, né? A mulher guerreira, né? Tem mulher cacique. Isso, claro, vai variar de comunidade para comunidade, né? De povo para povo, né? De aldeia para aldeia. Legal, Cacá. E só complementando, a outra pergunta era o que a sociedade não indígena poderia aprender, na sua opinião, com a sociedade indígena? Eu vejo assim, a gente pegando o fio da meada dessa noção de comunidade, por exemplo, né, que eu disse para vocês agora há pouco, quando a gente pega essa noção de comunidade, isso, consequentemente, nos traz um conhecimento de que a vida, ela tem um princípio, ela tem uma lei que a rege, que é a interdependência. A gente vai perceber, por exemplo, o reino mineral depende do reino vegetal que nutre esse reino e ele vive. O reino vegetal também depende do reino mineral, né? E também depende do reino animal que o possibilita se diversificar e se multiplicar. E o reino animal depende do reino vegetal para sobreviver, que por sua vez, né, depende do reino humano. Se a gente olhar a natureza, ela nos revela que a vida é um encadeamento interdependente de relações, né? E se a gente olhar dessa maneira, ampliando essa consciência de pertencimento, nos amplia também a nossa consciência de que nós temos um limite, né? De que nós temos um limite no que se refere, por exemplo, ao uso dos recursos naturais, um limite em relação à consideração de até onde vai a minha visão de mundo e até onde começa a do outro, quer dizer, um limite na relação com as diferenças, né? E então, isso me leva há muito tempo, né, a compartilhar com pessoas de que uma das principais contribuições que essa sabedoria indígena pode oferecer para a sociedade não indígena é essa lei da interdependência, esse reconhecimento da interdependência, que nos leva, por exemplo, a considerar de que
o meu ato vai refletir em toda essa rede de seres e de vida. E o ato dessa rede de seres e de vida vai interferir também em mim. Se a gente conseguir entender esse princípio, que está na sabedoria indígena, mas também que está na natureza, a própria natureza revela esse princípio, isso com certeza, na minha visão, na minha percepção, iria gerar uma sociedade realmente sustentável, uma sociedade mais equânime, né? Uma sociedade que considera uma corresponsabilidade com o todo, que não é isso a tônica da atual sociedade humana, né? De um modo geral. Então, eu acho que um dos grandes ensinamentos seria esse ensinamento de que nós somos interdependentes, né? Tem uma carta que um chefe indígena do povo Seatra escreveu para os militares que na época queriam comprar suas terras, onde hoje é Manhattan, né? Essa carta, eles queriam comprar aquelas terras do Seatra e o chefe falou assim: a gente não pode vender essa terra, porque na verdade essa terra não é nossa, essa terra não nos pertence, nós aqui pertencemos à terra, né? E além do mais, nós temos a responsabilidade de cuidar dessa terra, porque nós sabemos que o que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. E essa carta é muito famosa, e essa carta ela fala muito desse princípio da interdependência, né? Do cuidado. Eu acho que esse é um dos principais ensinamentos que as culturas indígenas têm para oferecer para a sociedade contemporânea. Legal, Cacá. E pensando nesse conceito de interdependência, fazendo um paralelo até com o momento que a gente está passando agora de pandemia, né? Como que você está vendo o impacto disso nas comunidades indígenas? Você até comentou que a gente tem realidades muito diferentes, né, dentro das próprias comunidades. Você tem comunidades que têm processos mais bem estruturados de subsistência, digamos assim, e outras que nem tanto. Como que você vê isso hoje, com o momento que a gente está passando difícil de pandemia? Essa pandemia é um dos maiores indicadores do que eu disse agora há pouco em relação à interdependência. Ela é uma das ações que está ocorrendo agora com a gente, que revela, que mostra que uma coisa que aconteceu lá, num determinado ponto do mundo, num determinado lugar, está refletindo no mundo inteiro, né? Infelizmente, a gente está vivendo essa experiência dentro de um processo de uma doença que se espalhou para o mundo, né? Mas, na verdade, não é só essa doença. Todas as coisas que nós fazemos se espalha e passa a fazer parte do mundo. É que até então nós não tínhamos um exemplo tão contundente e desastroso como esse. Mas todos os nossos atos interferem no todo e o todo interfere nos nossos atos, né? Agora, com relação ao impacto sobre os povos indígenas. Bom, historicamente os povos indígenas vêm recebendo epidemias, pelo menos aqui nas Américas, desde o século XVI. Os povos do Brasil, da América Central, da América do Norte, essa questão da epidemia é um impacto que, inclusive, fez com que inúmeras culturas humanas indígenas deixassem de existir, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que essa geração atual, de um lado, tem uma certa resiliência com relação à epidemia. Por isso que grande parte dos nossos parentes preferem o isolamento, né? O isolamento social. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos mais de 40 povos indígenas em total isolamento, que preferem não ter nenhuma relação com a sociedade não indígena. Não é por causa dessa pandemia, é por causa da própria dinâmica, né, de
de valores distorcidos que ofendem, que desestruturam a sociedade indígena, né? Esses povos, né? Então, o isolamento social é um recurso que muitos dos nossos parentes vêm procurando se utilizar há muito tempo, né? No entanto, infelizmente, essa pandemia pegou o lado amazônico despreparado na sua estrutura de atendimento, né? Médico, né? Tanto é que nem chega em aldeias indígenas, mas a própria capital, né, Manaus, a capital amazônica, né, do Brasil, ela vive uma situação muito terrível, muito difícil mesmo, assim, muito calamitosa, de calamidade pública mesmo, assim, em relação aos hospitais. Mas já os povos indígenas dessas regiões, alguns deles também, né, porque acaba chegando nessas aldeias e está vivendo o que todos nós estamos vivendo, né? Isso que a gente vê no noticiário, né, de pessoas morrendo sem ter oportunidade ou condição de serem cuidadas, está acontecendo também, né? Infelizmente, e nos resta rezar e agir, né? Acho que tem que fazer as duas coisas, rezar e agir. Rezar porque toda vez que a gente reza, a gente emite uma vibração que ajuda no mundo, no que eu chamo de segunda atenção, né? Ajuda no mundo espiritual, ajuda no mundo vibratório, mas também agir. Agir como? Realmente ficando em casa, utilizando, porque hoje o isolamento social é o melhor remédio que nós temos, né? Muita gente não leva a sério isso, mas é o único remédio eficaz que nós temos que não apresenta efeito colateral. Os demais remédios estão sendo estudados ainda pela ciência, precisam de tempo para serem comprovados e para a gente ter. Por enquanto, o recurso é o mesmo dos povos mais antigos lá da Amazônia. Isolamento social, vamos respeitar isso, né? Por enquanto. Sensacional, acho que foi uma lição para todos, né? Que esse tipo de isolamento que já era adotado por essas tribos, né? Enfim, elas tinham fundamento, não era nenhuma outra questão a não ser exatamente, preservação da vida. Cacá, agora para a gente finalizar e mudando um pouquinho de assunto, um momento mais descontraído aqui do nosso papo, uma recomendação, a gente sempre pede para as pessoas recomendarem um livro e um filme. Eu vou indicar um livro meu, mas outro livro também, né? Para não ficar achando que é só autopromoção. Mas eu indico um livro meu chamado A Águia e o Colibri, uma abordagem transdisciplinar, holística, da sabedoria tolteca, uma análise que se faz da obra do Castanheda e traz a sabedoria tolteca e fala justamente sobre consciência, expansão de consciência e da sabedoria tupi, né? Esse livro foi escrito em conjunto, eu e meu amigo e reitor da Universidade Holística da Paz, o Roberto Crema, né? Indico esse livro, né? Eu indicaria também, né, um outro livro para conhecer um pouco mais, vamos dizer assim, dessa consciência, dessa visão de mundo indígena. É um livro que se chama Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, de um mexicano, né? Muito, muito interessante esse livro, que também é parte da filosofia tolteca, né? Um filme, poxa vida, você sabe que tem muitos filmes que eu ando assistindo, né? Por causa dessa história de ter mais tempo, né? Procuro ver também filmes interessantes mesmo, né? E poxa, você sabe que eu gostei muito desse filme, Anne com E? Não sei como é que chama aí. Anne com E. É isso mesmo. Anne com E. É uma série, né?
Uma série, Uma gostei série, né? muito, bem legal. É bem legal. Cacá, só tenho que agradecer mais uma vez por ter ficado aqui com a gente. Obrigado, eu agradeço Foi mesmo. uma aula. Vai Bom, estimular obrigado, bastante as Rodrigo, pessoas. obrigado, Conrado. Obrigado Muito legal, mesmo, Cacá. E quando estiver no ar, aí me avisa.